Olá, pessoal. Voltei, né? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então vamos lá, nossa aula de geografia, né? Quinto ano B, tudo bem? Nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Antes de darmos prosseguimento aí na página 181, nós temos uma questão lá no início, né? Que ficou para correção agora. Então vamos lá, vou pôr o livro digital aqui para vocês. Só um instantinho aí, peraí. Então, vamos lá, nós vamos começar aí nas cidades históricas, né? Mas nós temos uma questão lá no comecinho, ó, bem, deixa eu ver que página que é aqui, ó. Só um instantinho. Na página 177 ficou uma atividade aí, ó, para nós respondermos, né? Em qual cidade, olha lá, em qual cidade fica a sede do governo do estado em que você vive? Qual é o estado que nós vivemos mesmo? São Paulo, né? Então, a sede do nosso governo do estado de São Paulo fica na cidade de São Paulo, tá? Fica na cidade de São Paulo e o nome, vamos pôr diferente então. Vamos pôr assim, ó, a sede do governo estadual fica na cidade de São Paulo. E qual o nome, né? E recebe o nome de Palácio dos Bandeirantes. A sede do governo do estado de São Paulo recebe o nome de Palácio dos Bandeirantes, ok? Tudo bem? Corrigido isso, nós vamos lá para a página 181 para dar continuidade aos nossos estudos. Eu tinha pedido uma atividade para vocês, né? Aqui, ó, responder essas perguntas aqui, olha, que eu mandei enviei num arquivo, né? Quem ainda não me mandou, por favor, manda hoje, tá? Para eu poder estar corrigindo. E esse daí eu vou corrigir individual, tá bom? Corrigiu de cada um que estão enviando, mas muitos alunos não me mandaram, então manda ainda, tá bom? Tô de mandar, tá? Deixa eu tirar isso daqui, porque infelizmente eu não sei tirar esses avisos que aparecem aqui. Vamos lá na página 181, então, a começar a ver cidades históricas. Nós tínhamos parado lá naquela apresentação sobre a cidade de Meca, né? Lembram disso? E agora nós vamos ver as cidades históricas. Toda cidade tem sua história, formou-se e cresceu ao longo do tempo. Entretanto, costuma-se chamar de cidade histórica aquela que teve importância no passado e conseguiu preservar o seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Então, vamos ver o que é, ó, cidade histórica, aquela que teve importância no passado e conseguiu preservar seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Grifem essa parte aí, né? Embora todas tenham uma história, todas as cidades têm uma história da sua fundação, só é chamado de cidade histórica aquela que conseguiu preservar esse patrimônio histórico, cultural e arquitetônico e que teve uma influência muito grande no desenvolvimento do país, né? Então, nessas cidades ainda encontram-se construções como moradias, igrejas, monumentos e outras edificações que descrevem e ilustram fatos importantes ocorridos no passado. Além disso, essas cidades relembram e guardam a memória da cultura e dos costumes de povos que viveram em outra época. Exemplo de cidades históricas: Porto Seguro, na Bahia, Salvador, também na Bahia,
Olinda, em Pernambuco, Diamantina, em Minas Gerais, e Ouro Preto, Minas Gerais também, são exemplos de histórias de cidades históricas no Brasil, certo? Então vamos ver aí, ó. Em alguns locais classificados como cidades históricas brasileiras têm importância mundial, pois guardam a memória, as riquezas culturais, os costumes e a identidade da humanidade. Elas são consideradas patrimônios mundiais da Unesco. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É o órgão responsável por conferir esse título aos patrimônios, que são classificados como culturais e naturais. Culturais, então, olha lá, conjunto de bens materiais ou imateriais que guardam a identidade e a memória de um povo, tais como monumentos, edifícios ou sítios com valor histórico universal, tá? Esse daí, ó, vamos grifar, deixa eu pôr aqui um marca-texto. Olha lá. Culturais, tá? Que é esse que eu acabei de ler. E os naturais, bens que não receberam a interferência humana para serem construídos, tais como locais exuberantes, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas, áreas de preservação e ou valor científico. Então, cultural, tudo aquilo que o homem construiu, né? Monumentos, edifícios, sítios arqueológicos, né? Que tem ali um valor para a memória de um povo, identidade de um povo. Os patrimônios naturais são aqueles que a natureza nos ofereceu, né? E aí tem uma indicação de um site aí da Unesco, ó, que fica aí como dica para você, né? Pesquisar e conhecer o patrimônio histórico, né? Declarados pela Unesco, tanto os patrimônios culturais como os naturais. Então tem aí o endereço da Unesco, unesco.org, para vocês estarem entrando e conhecendo os patrimônios históricos declarados pela Unesco, tá bom? Esse painel aí nós não faremos agora, tá? Vou preparar uma atividade para mandar ainda para vocês, tá bom? Esses não vão ser agora. A gente vai ver isso num outro momento, tá? Cidades portuárias. Diversas cidades têm como atividades econômicas predominantes a importação e a exportação de produtos por meio de seus portos. Entre elas estão Santos, São Paulo, Paranaguá, no Paraná, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Itajaí, Santa Catarina e Vitória, no Espírito Santo. Então, olha lá, são cidades com atividades econômicas predominantes, importação e exportação por meio de seus portos. Isso é cidade portuária. Tá? Nós temos aí a vista do Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil. Cidades turísticas. São as cidades urbanas ou rurais, cuja atividade econômica se baseia no turismo. São exemplos de cidades turísticas no Brasil: Caldas Novas, Natal, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Búzios, Bonito, Gramado e etc. Tá? Então vamos grifar aqui, ó. São cidades urbanas rurais. São cidades urbanas ou rurais cuja atividade econômica se baseia no turismo. E ao lado nós vemos um turista visitando a gruta do Lago Azul em Bonito, tá? Ok? Nós temos um glossário aí, né? Explicando algumas palavrinhas aí. Importar quer dizer trazer algo de fora do país, e exportar, enviar algo para fora do país, né? A gente pode ver aí nessa imagem ao lado um navio de turistas atracado em Búzios, no Rio de Janeiro, né? Ele utiliza um porto também, mas nesse caso ele está transportando pessoas que estão fazendo turismo, tá?
Aí pergunta, né? Existe alguma cidade portuária no estado que você mora? Sim, temos, né? Nós temos aí o Porto de Santos, que é no estado que nós moramos, no estado de São Paulo, que é o maior porto do Brasil. E a segunda pergunta é se há alguma cidade turística no estado que você mora. Sim, existem muitas cidades turísticas no estado de São Paulo, né? Inclusive a nossa cidade, Ribeirão Pires, é uma estância turística, tá bom? São várias cidades que nós temos aí no estado de São Paulo, né? A gente pode citar algumas, deixa eu lembrar. Serra Negra, né? Uma cidade turística. Paulínia é industrial. Deixa eu lembrar o nome dela, que eu esqueci agora. Veio na cabeça e eu esqueci. Olambra, né? Uma cidade turística, né? Que são cidades onde tem uma procura muito grande por turistas, né? Então, a cidade vive do turismo. Cidades universitárias, lá na página 183, olha. Cidades que têm universidades e centros de pesquisa importantes atraem muitos estudantes e pesquisadores de todo o país e até do exterior. Então, vamos marcar lá, ó. São cidades que têm... Tá sem aqui? Não. Ó, cidades que têm universidades e centros de pesquisas importantes, atraem muitos estudantes e pesquisadores de todo o país e até do exterior. Tá? São consideradas cidades universitárias no Brasil: Santa Maria, Toledo, São Carlos, Limeira, Campinas, Campina Grande, além de outras, né? Temos outras aí, não está dizendo aí que, mas Ribeirão Preto é considerada uma cidade comercial, lembra de serviços que nós vimos lá atrás, mas ela também é uma cidade universitária, né? Com grandes universidades, com grandes centros de pesquisa. Cidade dormitório. Tem cidade dormitório? Sim, existe, né? São classificadas de cidades dormitório aquelas em que boa parte da população tem sua moradia nela, mas trabalha em cidades vizinhas e precisa se deslocar diariamente de uma cidade para outra. A nossa cidade, Ribeirão Pires, apesar de ser uma estância turística, ela também é uma cidade dormitório. A maior parte da população mora aqui e trabalha em outros locais, em outras cidades, né? Então, nós somos classificados também como uma cidade dormitório. Vamos grifar aí, ó. São classificadas de cidades dormitórios aquelas em que boa parte da população tem sua moradia nelas, mas trabalha nas cidades vizinhas e precisa se deslocar diariamente de uma cidade para outra. Normalmente isso ocorre porque as cidades dormitórios, o valor das moradias é mais baixo. Frequentemente, a infraestrutura, serviços de água, esgoto, transporte público, iluminação pública e outros, né, que esse o custo dessa cidade, né, também é menor, olha lá, bem como a oferta de empregos. Então, tem poucos empregos nessas cidades, por isso as pessoas precisam trabalhar em outras da região que moram. Almirante Tamandaré é uma cidade dormitório, Alvorada e Osasco são alguns exemplos de cidades desse tipo. A gente pode ver ao lado o terminal rodoviário da cidade de Osasco. Cidades de múltiplas funções. Existem várias cidades brasileiras, podem ser ao mesmo tempo centros comerciais, universitários, de serviço, de lazer e turismo, e até centros industriais. Isso acontece em grandes centros urbanos, cujo desenvolvimento se dá em razão de diversas atividades econômicas que são realizadas ao mesmo tempo em uma mesma cidade. Tá? Aqui está falando quais cidades brasileiras que você conhece que podem ser consideradas de múltiplas funções. Nós podemos ver aí, olha, nós citamos algumas, né? Eu citei algumas ao longo da leitura desse texto, como Ribeirão Preto, né? Que ela foi classificada na nossa aula anterior como sendo uma cidade
de prestação de serviço, né? Mas Ribeirão Preto, assim como outras grandes centros econômicos, né? Tem essa cidade de múltiplas funções. Como eu disse aí na cidade universitária, Ribeirão Preto, apesar de ser uma cidade com serviços, né? Prestação de serviços, ela também é uma cidade universitária, mas ela também é uma cidade, um centro industrial muito grande, né? Isso acontece também em cidades como Campinas, como a própria cidade de São Paulo, entre outras que existem no Brasil, que são cidades de múltiplas funções. Tá bom? O Mão na Massa, eu quero que vocês leiam com atenção, olha lá. São exemplos desse tipo de cidades, aquelas que são sede de governo dos estados. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo da cidade descrita. Então, você vai ler os tópicos e assinalar aquela que é sede do governo dos estados, né? Quais benefícios a instalação de indústrias pode trazer para as cidades industriais? Então, vamos procurar, vamos pensar e escrever aí. Que benefícios a instalação de indústrias pode trazer para essa cidade, né? E na 3, completar a tabela com os dados que estão faltando. Então, tem o tipo de cidade e a característica dela. Concentra universidades e centros de alguma coisa. Que tipo de cidade é essa? Uma cidade portuária, predomina o que nela? Por meio do produto de portos, né? Por meio dos portos. Então, vocês vão ler o tipo da cidade, característica e completar essa tabela aí, ok? Essa é a lição de casa, ó. Mão na massa 1, 2 e 3, ok? Não se esqueçam de visitar o site lá que foi sugerido como o da Unesco para ver os patrimônios da humanidade, né? Considerados pela Unesco. Vamos lá conhecer quais são eles e conversaremos sobre isso na próxima aula de geografia, tá bom? Vou entrar numa live com vocês agora, para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Fica aí então, não sai não, que daqui a pouquinho eu tô entrando, tá? Beijo para vocês, até já.